Palmeiras me comete a proeza de ceder um empate para esse time medíocre do Corinthians em clássico realizado na Arena Barueri. Fica comigo aí, meu torcedor, meu amigo, irmão palmeirense, porque eu tenho certeza que a sua frustração que está aí do outro lado é a minha também. E para ajudar, o professor Abel Ferreira solta algumas aí na coletiva de imprensa que eu discordo dele. E para acabar de lascar com o palmeirense, ainda vamos ter que aguentar a lesão de Gustavo Gomes aí, desfalcando o Palmeiras nas próximas partidas, acredito eu. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero saber se você concorda com o que eu vou dizer aqui, né? E vou colocar um trecho da entrevista aqui que, cara, pra mim o Abel ele foi mal demais, né? Eu entendo também pela frustração, mas quero compartilhar todo o meu sentimento com vocês dessa derrota, tá? Foi empate, mas foi uma derrota para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, porque isso é muito importante, você já tá ligado em tudo. Cara, até para fazer esse vídeo aqui tá complicado, hein? Bom, vamos falar de Palmeiras aí nessa segunda-feira que eu vou te falar, viu, bicho? A vontade é de encher a cara. Brincadeiras à parte, segunda-feira de ressaca pro torcedor palmeirense. Vem comigo. Palestinos e palestinas do Brasil e do mundo. Meu nome é Leandro Rodrigues e falo diretamente com você, meu querido torcedor irritado que está aí do outro lado, torcendo pelo Palmeiras. E eu quero falar pra vocês exatamente o meu sentimento que eu fiquei quando a partida acabou. Confesso pra você que eu tive que até desabafar com a minha própria esposa, que nem gosta muito de futebol, cara. O que aconteceu ontem? O que aconteceu ontem? Mas antes da gente começar a falar de algumas coisas que você já deve ter visto por aí, eu quero exaltar primeiro a partida desses dois camaradas aqui, ó. Deste menino, aliás, desses dois meninos, né? Porque o Flaco é um jogador muito jovem. Palmeiras, o Endrick destruindo com a zaga do Corinthians. Uma das melhores partidas que eu já vi o Endrick jogar, né? O moleque é diferenciado. E assim, a gente não pode deixar o sentimento de frustração ofuscar aquilo que teve de bom no jogo. Por isso que eu tô começando com a parte boa, tá? O Endrick é um jogador excepcional, é chovendo molhado falar dele aqui pra vocês. E antes dele ir embora já tá batendo saudade, né? Porque não importa, o Palmeiras pode jogar no 3-5-2, pode jogar no 4-3-3, pode jogar no 4-5-1, pode jogar em qualquer esquema. Esse moleque Endrick aqui, ele desequilibra demais, tá? O moleque jogou muita bola ontem, mas muita bola ontem. E aquele gol, o primeiro gol do Palmeiras que ele fez em cima do Cássio, é de total mérito dele, tá? O Flaco Lopes também teve a oportunidade, tá iluminado, né, cara? O cara recebe a bola como ele tá iluminado para fazer gol no Palmeiras. Teve um lance lá que ele recebeu na cara do goleiro, eu acho que ele se precipitou, tá faltando experiência para ele, mas acredito que ele vai adquirir. Ele se precipitou e acabou chutando pra fora. Dava pra ele ter feito aquele gol antes da cabeçada lá do segundo gol dele, né? Foi muito bem também o Flaco Lopes. E eu falei pra vocês num vídeo anterior que pra mim o ataque era Endrick e Flaco Lopes. Vocês viram no que deu. Palmeiras aí completamente avassalador, tá? É o que eu tenho a dizer pra vocês de positivo. Palmeiras muito, cara, mas muito superior a esse time patético do Corinthians. Eu acho que é por isso que a frustração é imensa. Porque esse time do Corinthians é patético. Esse time do Corinthians vai brigar para não cair para a segunda divisão no Campeonato Brasileiro, tá? É isso. O destino do Corinthians é brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, tá? E é por isso que há frustração, por empatar com esse time patético do Corinthians, tá? E aí começou a dar tudo errado, né? Depois dos 2-0, o Palmeiras tira um pouco o pé, vacila, dá uma dormida e acaba tomando o gol lá pro Yuri Alberto. Numa falha ali da defesa do Palmeiras, completamente dormindo, Piquerez, Murilo, todo mundo, cara, vacilou, já tava ali acomodado com os 2-0, foi lá e tomou 2-1. E aí que começou, né, eu batei um certo desespero na minha pessoa, e eu falei assim, mano, esse jogo já pode acabar, né, dá 2-1, os caras estão crescendo, vamos acabar com esse jogo. Aí me tem o lance, né, do Rony com o Cássio, que provoca a expulsão do Cássio merecidamente, né, nem o Cássio questiona isso daí, né, enfim. E eu falei, cara, não tem como mais a gente perder essa partida, né? Você concorda? Agora vai um cara que não é goleiro pro gol, os caras vão jogar com um a menos, tal. Aí daqui a pouco a gente cobra, tal, o cara vai pro gol, não dá certo. Aí depois de um lance, né? Isso aí depois dos 87 minutos,
Tem uma falta no meio campo que eu tô vendo muito torcedor aí criticando, né, o Rony foi o Rony que fez, né, pela falta que ele me faz no meio de campo lá no Yuri Alberto. Não foi o Rony, perdão, foi o Murilo, né? Alguns falam que a entrada foi criminosa e eu não vi intenção dele pra dar a joelhada no cara, no Yuri Alberto, tá? Não vi essa intenção que muitos estão falando aí. Acredito que o amarelo foi bem aplicado por Murilo naquela posição. Mas a gente não teve jogo, né? Foi 5 minutos de acréscimo e 5 minutos pro Cássio sair, depois mais 5 minutos de acréscimo mais ou menos e 4 minutos para se cobrar aquela falta que acontece o que aconteceu, tá? Cara, eu tinha feito até o esboço pra você ver como é que eu tô, o sentimento aqui, que eu já até pulei tudo que eu queria falar pra vocês, pelo sentimento de frustração que bateu. Porque isso aqui, cara, é inadmissível. Isso aqui é inadmissível, tá? Isso aqui, mano, como é que o Everton me tira a mão da bola, velho? Sabe, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso acontecer, principalmente num clássico, cara. O Garro me chuta praticamente do meio de campo. E ele, convicto que a bola vai pra fora, quero acreditar nisso, ele vai e tira a mão da bola. Só que, meu amigo, se você não tem completa certeza que a bola vai pra fora, espalma do mesmo jeito, cara. Sabe? Mas o que acontecia era um escanteio e aí ia ficar mais difícil pro Corinthians aí, ia ter chance ainda, mas ia ficar mais difícil pros caras empatar o jogo. Como é que o Everton me tira a mão da bola e a bola me bate na trave e entra dentro do gol? Eu fiquei uns 5 minutos olhando pra televisão e não sabia o que dizer, cara. Então, assim, é muito difícil a gente colocar uma derrota na conta de alguém, né? O próprio professor Abel Ferreira fala que quando um perde, todos perdem, quando um ganha, todos ganham. Mas nesse caso, cara, pra mim, esse empate com sabor de derrota do Palmeiras está na conta do Everton, tá? Tá na conta do Everton esse empate aí. Não adianta criticar, eu não acho, tá? Que é minha opinião, não acho que foi o Abel que errou. A gente pode discutir que ele substituiu mal, substituiu, mas eu acho que não foram as substituições que causaram o empate do Corinthians. Nós vamos ver a seguir aqui a entrevista que ele deu coletiva, e eu concordo com ele na primeira parte e na segunda não, já vou mostrar pra vocês. Mas pra mim, a derrota do Palmeiras tá na conta do Everton e no vacilo ali da zaga naquele primeiro gol que a gente tomou pro Corinthians, né, que eles deram uma dormida. Mas, ô Everton, desculpa, cara, mas não tem como te defender nessa não. Na última partida contra o São Bernardo eu vim aqui, falei que você foi muito bem, falei que você mostrou o porquê que você ainda é o titular do Palmeiras, mas agora com essa vacilada que você deu aí no Clássico, pra mim você tem que esquentar um pouquinho do banco. Ainda acho sim você um excelente goleiro, cara, mas não tem como vacilar numa partida como essa, como você vacilou. O Brasil inteiro que estava assistindo o jogo viu que você vacilou. O mundo que provavelmente estava assistindo esse jogo em algumas partes aí viu que você vacilou, tá? Foi vacilo teu ter tomado esse gol aí, tá? O cara me chuta praticamente no meio do campo, gente. Ô Everton, pelo amor de Deus, cara. Sabe? Enfim. Pra resumir a partida, o Palmeiras estava infinitamente superior ao Corinthians, né, cara? Só que se esqueceu que clássico se joga, não é 87 minutos, é 90. Mas você não pode parar um minuto, né? O Corinthians resolveu o jogo pra eles, né, em 2 bolas. Que foi praticamente o que eles fizeram no jogo, eles não fizeram mais nada. Esse time do Corinthians é patético e é por isso a nossa frustração com esse empate, ou empatezinho com sabor de derrota, viu? Esse jogo era o clássico mais fácil que tinha para o Palmeiras vencer. Se fosse 3, 4 a 0, não ia ser novidade para ninguém. O Palmeiras faltou eficácia, como sempre é defendido nas coletivas aí pelo Abel, e ainda vai e me vacila dessa forma com esse nosso goleiro que já trouxe aí muitas alegrias pra gente, me fazendo essa pataquada aí, me tirando a mão da bola e deixando a bola entrar dentro do gol, tá? Eu nunca vi uma coisa como essa. Eu ia fazer vídeo ontem à noite pra vocês, mas, cara, eu tava tão puto, e pra não falar besteira, coisa aqui, eu dei uma segurada, eu não sou como alguns canais fazem aí, já logo solta vídeo em seguida. Eu dou uma segurada, dou uma analisada, vejo o que tá acontecendo, espero a cabeça esfriar pra vir fazer um vídeo aqui pra vocês, porque eu sei que eu tenho responsabilidade aqui. Eu sou um influenciador, tá? Acho um erro da torcida botar a culpa no Abel. Pra mim a culpa não é do Abel. É discutível se ele realmente, as trocas dele foram boas. Eu acredito também que não foram, mas eu acho que isso não foi
o que ocasionou a derrota do Palmeiras, tá? Pra mim não foi as substituições do Abel. Isso aí não tá na culpa do Abel. Pra mim, a culpa tá aqui, ó. Tá nisso aqui. Isso aqui você não se faz, principalmente num clássico contra o seu maior rival, tá bom? Eu tinha muita coisa pra falar nisso daqui, cara, né? Mas o sentimento é de derrota, mas porque não tem o que dizer, é de derrota, frustração. E agora eu quero compartilhar com vocês aqui duas falas do professor Abel Ferreira que me deixou, a segunda me deixou até indignado, né? Mas enfim. Bom, vamos lá, todos os créditos aí à TV Palmeiras, vou deixar o link na descrição da entrevista completa, mas eu quero compartilhar com vocês tanto o comecinho, né, que tá todo mundo criticando aí o Abel porque ele ficou frustrado, ele não gostou da pergunta e realmente nessa parte eu entendo ele. Agora na segunda, meu amigo, eu acho que ele foi mal demais. Vamos lá. Enfrentou uma situação atípica, que foi jogar contra um adversário cujo goleiro era um jogador de linha improvisado. E acabou não conseguindo tirar o melhor proveito disso. Eu queria saber se essa situação já foi trabalhada nos treinamentos, se houve alguma orientação no momento que você viu que o goleiro ia mudar, no sentido de, por exemplo, tenta isso. Já tá puto, olha lá. Aquela falta que já tá puto, já. O que aconteceu a seguir à expulsão? Ai, só rindo pra não chorar, velho. Falta. Mais. Queres cobrou pra fora, em seguida eles vieram ao ataque. Pronto. Após a expulsão do goleiro, houve o livre, certo? Presta atenção. Uma bola longa, uma falta sobre Yuri e não houve mais jogo. Houve livre, golo e depois um canto, não houve mais jogo. Portanto, foram, nem sei se chegou a 5 minutos. Por muito que queira responder à tua pergunta, não te sei explicar. Não Mas te sei essa dizer. situação já foi trabalhada antes? Trabalhado o quê, filho? O que é que és que eu te digo? O que é que és que... Sim, é um sentimento frustrante de derrota. Sim, depois eu fiz a pergunta. Tu tiveste a ver o jogo como eu? Tem repórter que pede para receber uma resposta atravessada, né, cara? A seguir o Cássio é expulso, certo? O que é que aconteceu a seguir? Fiz-te uma pergunta, o que aconteceu? Um livre para nós, certo? Um tiro da meta para o adversário. Desse tiro de meta surge uma falta que demorou 4 ou 5 minutos para tirar o Yuri. Dessa falta surgiu o quê? Outra falta. E que surgiu o quê? O golo. O que é que és que eu te diga? A seguir, bola ao centro, ainda conseguimos ganhar um canto. Isso não são coisas que se treinam. São coisas que acontecem no futebol e nós não... Eu gostava que tu me perguntasses assim, não era esses os últimos 5 minutos? Tá, aqui ele vai justificar, ele vai falar pro repórter aí que... eu gostaria que você me perguntasse sobre os 87 minutos, tal, enfim, mas tem repórter que faz umas perguntas idiota. Realmente, nesse ponto eu concordo com o Abel, tá? Pra mim, eu falo pra vocês, olha, é muita sacanagem torcedor ficar colocando na conta dele esse empate pro Corinthians, tá? Não foi. Esse time que jogou contra o Corinthians no primeiro tempo, os 87 minutos que ele citou aqui, foi um dos melhores Palmeiras que eu já vi jogar, cara. Contra um time horrível, patético, como eu falei pra vocês que é o Corinthians. Pra mim não tá na culpa dele. Não é culpa dele essa derrota, né, que ele trava aí. Foi um empate, mas é um sentimento de derrota, né? E não teve jogo, gente, realmente. Não teve jogo, tava 2-1, o Cássio foi expulso, 5 minutos pro Cássio ser saído, depois aconteceu uma falta, 2 ali, e aí mais 4 minutos lá pro Yuri Alberto sair, que acredito que foi uma lesão grave que aconteceu com ele, né? Ele lamentavelmente deve ter aí lesionado a costela dele. 4 minutos pro cara sair, o Garro vai, bate o gol e o Everton faz aquela pataquada, bicho. Não teve jogo, não tem o que treinar. São coisas que acontecem no futebol. Palmeiras, inclusive, quase faz o terceiro gol lá, o goleiro me dá um puta de um frangaço e a sorte dele é que o Ranieri trava atrás e tira a bola de cima da linha, porque era pro Palmeiras ter feito o terceiro gol, mas estava escrito que era pro Palmeiras empatar desse jeito frustrante. Mas agora eu quero compartilhar uma das falas mais infelizes pra mim do professor Abel Ferreira, que eu amo de coração e pra mim é duro fazer esse vídeo aqui, mas eu preciso compartilhar e ser sincero com vocês que estão aí do outro lado. Abel. Ó, agora o Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes vai fazer uma pergunta pra ele e ele vai me responder uma das coisas que, assim, como torcedor, isso aqui me deixou bem frustrado, desanimado e pra mim foi uma das falas mais infelizes do Abel. Vou entender e vou relevar porque eu sei que ele também estava estressado, porque eu sei que ele não gosta de perder um clássico como esse, né? Mas pra mim ele foi mal demais nessa resposta que ele deu pro Gustavo Soler. Se liga. Boa noite, Gustavo Soler da Rádio Bandeirantes. E dentro desse volume de jogo, alguns fatores históricos na partida, né? Desde 69, um argentino não marcava pelo Palmeiras em um derby, e agora o Flaco Lopes marca. O Endrick vira o jogador mais jovem da história do Palmeiras a marcar num derby. E a torcida que estava fazendo festa, estava apoiando, no final do jogo criticou bastante o Everton pelo momento do gol. E agora você tem uma semana cheia, né, com a mudança do jogo da Portuguesa para o dia 28, só joga dia 24 contra o Mirassol, e como você está falando, né, um sentimento de derrota. É uma semana para trabalhar a recuperação mental dos jogadores depois
de um baque, de um empate como foi no jogo de hoje, ou como será esse momento de preparação para voltar a ter o time, como você mesmo disse também, o time poderia ter feito um placar mais elástico e acabou cedendo o empate? Não, se falarmos em cima de todas as emoções e do torcedor e tudo mais é normal, mas o torcedor não sofre mais que nós, isso eu tenho a certeza disso, porque eu conheço os meus jogadores. Aí. O Abel, deixa eu falar uma coisa pra você, tá? Você tá falando que o torcedor ele não sofre mais do que vocês. Primeiro, quem recebe altos salários são vocês. São os jogadores e você, que faz parte da comissão técnica. E merecido, tá? Porque o futebol é isso. Vocês recebem altos salários. Vocês fazem mais do que obrigação, tá? No caso do Everton, mais do que obrigação de esticar aquela mão e espalmar aquela bola pra fora. Pelos salários altos que vocês recebem. Então não me vem com esse papo de que vocês sofrem mais do que o torcedor. Sabe por que vocês não sofrem mais do que o torcedor? Porque o torcedor tira da goela para pagar 500 conto na preula de uma camisa do time que ele ama. O torcedor deixa muitas vezes a família dele em casa para poder prestigiar vocês que recebem milhões e milhões aí. E depois que vocês saem do jogo, vocês vão sossegar na casa de vocês. Eu sei que vocês ficam frustrados sim com a derrota. Mas não vem com esse papo de que vocês ficam mais frustrados com o torcedor que vocês não ficam. Torcedor tira da goela para pagar sócio avante, para poder participar de todos os jogos do Palmeiras para a gente escutar esse tipo de coisa, tá? Então assim, desculpa, vocês não sofrem mais do que o torcedor. Porque vai passar, né, um dia ou dois, aí todo mundo vai esquecer, vai estar todo mundo andando de carro importado, com a melhor casa do mundo, recebendo altos salários, com a vida ganha, para fazer essas pataquadas que no caso que o Everton fez lá, de deixar a bola entrar dentro do gol. Enquanto o torcedor, muitas vezes até deixa, o que eu não aconselho, deixa ele pagar conta de água, conta de luz, para poder pagar 200 conto na merda de um ingresso, para vocês fazerem essas merdas desses jogos que vocês fizeram. Então não vem com esse papo de que vocês sofrem mais do que o torcedor, tá? A gente paga aqui, ó, 500 pau uma camisa. E aí vocês vêm falar pra gente que vocês sofrem mais do que o torcedor? Ô Abel, desculpa, cara. Eu amo demais você, mas pra mim você foi infeliz demais nessa tua fala, tá bom? Não vem com esse papo de que vocês sofrem mais, porque vocês não sofrem, tá? O torcedor vai com a família pro estádio, leva a filha, leva o pai, leva todo mundo pro estádio, tá lá comemorando junto com o time, e de repente por um apagão de vocês vão tomar um gol, beleza, acontece, normal. Agora, aquilo que aconteceu com o Everton foi inaceitável, pra mim o Everton tem que amargar no banco um pouco, tá? Por aquele... Pô, cara, como é que o cara me tira? Eu não consigo entender como é que um goleiro profissional, num clássico como o Corinthians, contra o Corinthians, o cara me tira a mão da bola, bicho. Não dá pra entender. Então, Abel, desculpa, amo você demais. Você sabe, tem muita gente que me chama aqui de Abelete, porque eu defendo você aqui todos os dias aqui nesse canal. Mas agora você foi muito infeliz em falar que vocês sofrem mais do que o torcedor, tá? Você não sabe o que você tá falando. Você tem uma vida completamente diferente dos milhares de torcedores palmeirenses que são os verdadeiros, tá? Não são aqueles que ficam criticando, chamando você de pardal, não, tá? Esses que chamam você de pardal são um bando de merda, um bando de lixo. O torcedor palmeirense mesmo, que vai no estádio, que chora quando o Palmeiras perde um título, que chora mesmo, que fica frustrado depois de empatar com um time patético como esse contra o Corinthians. Você vem me falar que vocês sofrem mais que o torcedor? Ah, tenha santa paciência, né? Não vou me alongar mais nessa fala aqui, porque eu vou acabar falando coisas que eu não devo falar e que eu não quero falar, inclusive, e nem deve ser falado. Mas pra mim, você foi muito mal aí, professor, nessa tua fala, tá bom? Acho que melhor você rever os seus conceitos em relação ao que é a torcida do Palmeiras, tá? A torcida do Palmeiras tem ala podre, como você fala muitas vezes, e é verdade, tem uns idiotas aí que vão crucificar todo mundo às vezes, mesmo o time ganhando vai ter cara dizendo que o gol do atacante faz mal para o Palmeiras, vai ter uns otários que vai falar isso, e nesse caso você tem razão, tem uma ala podre da torcida do Palmeiras que se pudesse tirar fora, a gente tirava, mas é difícil tirar, não tem como fazer isso, né? Mas nessa aqui você mandou mal demais, tá? Reconheça os torcedores que pagam sócio avante, que estão aí todos os jogos, tá? Às vezes debaixo de chuva assistindo o Palmeiras. Reconheça os torcedores verdadeiros que estavam lá gritando com o Palmeiras até os 87 minutos para depois fazerem essa pataquada que o time fez. Realmente não teve jogo, foi mais jogo bola parada, o Corinthians teve um pouco de sorte, mas o Corinthians brigou. E aqui é difícil falar isso, mas ó, mérito total ao Corinthians, tá? Porque eles acreditaram até o final. Vocês, quando fizeram 2 a 0, acharam que o jogo tava ganho. Clássico só acaba quando termina.
tá? Vocês jogaram até os 87 minutos, tomaram o primeiro gol lá e ainda conseguiram perder para esse time patético do Corinthians com 9 em campo, tá? Não vem jogar essa pra cima do torcedor dizendo que o torcedor não sofre mais do que vocês, porque você tá completamente equivocado nisso que você falou. Amo você de coração, Abel, mas você não tá isento de erros. E nesse ponto, se tem algum erro que você cometeu, foi falar isso da torcida. Não foi nem as trocas que você fez, nada disso. Pra mim, o erro que você cometeu é falar, achar que os jogadores sofrem mais do que o torcedor palmeirense. Você tem a santa paciência, né? E agora, para finalizar essa segunda-feira de horrores pro torcedor palmeirense, a gente tem mais essa notícia de merda aí para compartilhar com vocês, mas é o que fazer o quê? É o que acontece no futebol, né? Um dia da caça, outro dia do caçador. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Ou a gente empata com sabor de derrota, como foi essa última partida. Seguinte aí, ô meu querido Palestino, o Palmeiras tem aí uma preocupação muito importante aí para a sua defesa. O zagueiro Gustavo Gomes aí teve um trauma no pé esquerdo após receber uma falta do atacante Romero, tá? Lá do Corinthians. Nesse domingo aí pela Arena Barueri. O Gomes precisou ser substituído aí aos 13 minutos de jogo por não suportar as dores e iniciou um tratamento com gelo no banco de reservas. O seu semblante aí não era dos mais animadores. Teve alguns takes lá que a Record mostrou que realmente teve um momento lá que eu acredito que ele até chorou, tá? O jogador passará aí por exames aí mais criteriosos para saber a gravidade do problema. Com essa semana livre aí para treino, o Palmeiras só vai voltar no sábado que vem, a perda será menos sentida aí nesse início, tá? Durante o duelo contra o Corinthians aí, o Naves foi o escolhido para assumir a vaga do companheiro e ele saiu bem. E aí que tá, né, cara? Esse sabor de derrota desse clássico faz com que a gente não se atente às coisas boas que tiveram, né? Fiz questão de falar bem aqui do Flaco Lopes, do Hendrick, né? O Naves, cara, que zagueiro. O Palmeiras tem um zagueiro garantido aí para alguns anos, tá? Esse menino Naves é um bom zagueiro. Não, sabe, compromete o Palmeiras quando ele entra. Não compromete. Ele deve ser aí o substituto imediato do Gustavo Gomes. Eu espero que seja, né? Eu espero que o Abel não fique com improvisação do Marcos Rocha ou do Piquerez. E tá aí mais essa notícia aí para acabar de lascar com a nossa segunda-feira, né? Nosso xerifão aí lesionado. E pra gente finalizar esse vídeo aqui frustrante que eu trago pra vocês, com todo respeito ao Corinthians, ou com total falta de respeito mesmo, que se dane o Corinthians, tá? Eu quero que se lasque o Corinthians. O Corinthians que se lasque, bicho. Mas o mérito é dos caras porque eles acreditaram até o final e o Palmeiras não. Não adianta você ser superior tecnicamente se você para de jogar, né? Ainda que sejam 5 minutos pra acabar o jogo. Clássico só termina quando acaba, tá? Isso é uma máxima, né? Um clichê que não deve ser esquecido. O Palmeiras esqueceu, acabou tomando esse empate frustrante com essa pataquada que o Everton me faz no final do jogo, tá? Posta aí nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês, como é que tá o nível de frustração. E assim, gente, culpar o Abel por esse empate, pra mim é um erro, tá? Pra mim não tá na culpa do Abel, ele tá certo, não teve jogo, praticamente não teve jogo. 5 minutos praticamente pro Cássio sair fora, mais 4 minutos lá pro Yuri Alberto sair. Eu nem culpo também os jogadores do Corinthians, tá? Eu nem culpo também, sabe? Pra mim o erro mesmo foi do Palmeiras, tá? Principalmente do Everton, e acredito que esse empate tem que ser colocado na conta dele. E o Everton, gosto de você, já elogiei você aqui várias vezes, mas eu acho que você tá precisando ficar um pouquinho no banco de reservas para refletir aí o que você tá pensando sobre essa temporada, cara. Porque tem mais vacilos do que acertos aí nesses jogos que o Palmeiras fez nesse início. E se tem uma coisa boa de lição que a gente pode tirar é que assim, que bom que isso tá acontecendo agora, né? É bom que faz aí com que esses jogadores botem a cabeça no lugar, porque tem títulos importantes a serem conquistados esse ano e não tá perdido, tá? O sentimento é de derrota realmente, mas o Palmeiras tá classificado aí para as quartas de finais do Campeonato Paulista. Não vai, essa derrota para o Palmeiras não vai ser tão ruim assim em questões de títulos, né? Mas é um empate com sabor de derrota, porque você deu aí a oportunidade, né, de virar a chave do seu maior adversário, que estava aí um dia desses brigando para não cair no Campeonato Paulista, né? Esse aqui é o frustrante da história. E você, meu querido Palestino, posta nos comentários aí, quero saber qual que é a sua frustração e o que você pensa desse jogo aí entre Palmeiras e Corinthians. Que jogo pra esquecer, hein, bicho? Puta que pariu. E dessa forma eu vou terminando aqui essa edição de Ressaca
Ô, vídeo difícil de fazer aqui pra vocês, viu? Puta merda. Mas é aquilo, falo pra vocês, bota aí, vamos prolongar a resenha aí mesmo depois que o vídeo acabar. Escreve nos comentários, quero saber qual que é a opinião de vocês sobre essa partida. O Palmeiras jogou muito bem, né, cara? Puta, eu tava aqui já preparando o roteiro do vídeo alegre. Quando vai, me acontece isso no final do jogo. O Palmeiras toma o primeiro gol e me toma esse segundo gol aí com o Everton vacilando dessa forma. Puta que pariu. Posta aí nos comentários, vamos conversar aí depois do vídeo, até pra ser terapêutico para a minha pessoa responder vocês aí depois que o vídeo acabar. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, isso é muito importante, fortalece o nosso trabalho aqui. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com o Papai do Céu e até o próximo vídeo. Avante palestra!